Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, bomba, 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 mais jogador machucado importantíssimo no elenco, além de retornos e mais desfalques. E mercado da bola sobre Zalazar e Eric. Então vambora pro vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta. Emergência. Emergência, então, portanto, a gente está de volta quando acontece alguma coisa. E para variar, aconteceu uma notícia ruim no São Paulo, para variar, relacionada à preparação física, ao departamento médico. Mas o São Paulo acaba de perder mais um jogador. Beraldo se machucou, lesão de ligamento no tornozelo num simples treino. Lesionou o ligamento ali. Já é mais um desfalque, São Paulo. Nem sei mais quantos desfalques tem, o Arnaldo vai me dizer aí. 10, 15, 20, 50. O Caleri também não treinou, depois daquela pancada que ele sofreu nas costas. E assim o São Paulo vai, meio se arrastando. Sabe lá como o São Paulo chegou até aqui, com tantas lesões. Mais uma agora do Beraldo. Notícia tenebrosa para o São Paulo. Mais uma, a ele se soma todos os 500 caras que estão machucados no São Paulo. Com o detalhe que, os jogadores machucados no São Paulo, da mais simples à mais complexa lesão, a possibilidade do cara demorar muito para voltar é gigantesca, já vista o Erisson que está aí, que não volta nunca, o Igor Vinícius que não volta nunca, e tudo mais. Beraldo, zagueiro muito promissor, que tinha assumido a condição de titular do time, é mais um lesionado, não é uma lesão simples, e vamos ouvir. Arnaldo, e aí? Bom, a lesão do Beraldo, né? Aquela lesão típica do basquete. Subiu para cabecear uma bola, caiu e pisou no pé do companheiro e torceu o pé. Entorce, muitas dores, foi fazer exame de lesão ligamentar. A previsão, aí tá, a gente fala previsão aqui, porque no São Paulo a previsão de uma lesão desse tipo, não é caso cirúrgico, em princípio, e a previsão dessa lesão é de 3 a 4 semanas fora, 4 semanas fora, um mês, o que seria o mês mais importante da temporada, né? Simplesmente no que contempla os duelos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o primeiro mata-mata da Copa Sul-Americana e o miolo do Campeonato Brasileiro, né? Você vê como é que é, né? Era um dos poupados na partida contra o Tigre, não entrou contra o Tigre e tem essa lesão ligamentar no treinamento antevéspera do jogo contra o Fluminense. Seria titular contra o Fluminense, né? Uma coisa é o time contra o Fluminense e a outra coisa é o que resta do time, ou o que restou do time para esse mês tão complexo, né? Então eu estava te fazendo as contas aqui, Tironi, e assim, só um detalhe. Eu comecei a ver as postagens do São Paulo, dos jogadores que estão fora há muito tempo na sequência, e depois ia postar, alguns, né, treinando, Pato, que não jogou ainda, Moreira, Thales, Wellington. Aí, de repente, veio a postagem do Pablo Maia, que voltou a treinar normal. Você fala, nossa, tá melhorando. Mas tudo isso para ter a terceira postagem, aquela que era da má notícia. E a má notícia agora é o Beraldo. Lembrando que o São Paulo já não tinha o Ferrarese zagueiro, portanto, o São Paulo tem 3 jogadores da posição, 3 zagueiros nesse momento, 2 deles com ponto de atenção, Arboleda e Diego Costa, e o quarto, que é o Belém, que só fez uma mera partida, pedaço de partida contra o Santos com o Rogério e nunca mais entrou em campo, nem esteve perto de entrar em campo. Com 3 zagueiros, 2 com ponto de atenção, que o São Paulo vai começar o julho, o mês mais difícil da temporada. Eu falava isso já antes do trabalho do Dorival, e dá para falar agora, não dá nem para você avaliar direito o trabalho de treinador desse jeito. O cara não tem jogador, simplesmente isso, simplesmente. O cara, no prazo de 3 dias, de terça para hoje, o São Paulo perdeu 3 jogadores. Num elenco que tinha o quê? 20 caras, já que 15 estavam fora. Então você perde 3 caras num elenco que tem 20, é 1/5 do seu elenco que vai para o ralo e não volta mais. É o Caleri, é o Pablo Maia, que até treinou hoje. E agora o Beraldo. São Paulo tem 3 zagueiros. Me fale um clube do Brasil que está trabalhando em 3 frentes ou 2 frentes com 3 zagueiros, com apenas 3 zagueiros. Não existe. Não tem nada nem perto do que o São Paulo tem sofrido com lesões no futebol brasileiro na Série A. Não tem nada parecido, nada. Alguém me lembre aí
de alguma coisa parecida com essa. Então, até o trabalho fica difícil de avaliar se está indo bem, se está indo mal. Parece até que está fazendo milagre diante das dificuldades que tem. E agora, sinceramente, não sei o que você acha, Arnaldo, mas esses confrontos aí desse miolo de temporada, que é o momento mais difícil, pode ser qualquer coisa. Pode ter um milagre aí, passar, pode acontecer alguma coisa, mas fica cada vez mais improvável que vai continuar em 2 ou 3 frentes por muito tempo. Mira aí nos 45 pontos que precisa, porque não volta ninguém também de lesão, e vamos ver o que dá. É triste falar isso, mas não consigo ter nenhuma expectativa de que algo melhore que aconteça. Tá, o Wellington aí tá voltando, mas tanto faz também. Vamos com calma, por partes. Eu acho assim, né? A comparação pode ser feita com o que o Palmeiras terá de problema com o São Paulo. Não dá para fazer essa comparação. O Palmeiras não tem 2 jogadores numa mesma posição, é um problemaço. O Palmeiras, Jailson e Rafael contundidos. Mas a opção do Palmeiras era pelo elenco curto, e o Abel trabalha assim. A opção do São Paulo não é por elenco curto. O São Paulo não tem elenco curto. Isso. O São Paulo tem um elenco gigante, praticamente, só que nunca está com menos 10 jogadores à disposição. E aí, de fato, esse ano isso já comprometeu completamente o trabalho do Rogério e agora continua trabalhando o Dorival com essa mesma restrição, né? E agora com jogadores novos titulares com problemas. Só para ser mais objetivo, no jogo contra o Fluminense, o Pablo deve ser relacionado sim, e o Wellington é a grande novidade. De fato, esse surpreendeu, né, depois da cirurgia no tornozelo, vai ser relacionado, mas também, Tironi, porque o São Paulo não tem o Caio Paulista, né, não inscrito, e a volta do Wellington, digo, está sendo antecipada, mas de certa forma sim, porque o titular deve ser o Patrick e o Wellington fica no banco pela primeira vez desde o jogo com a Água Santa, quando ele estourou o tornozelo, aquele caso cirúrgico, né? Então, o Wellington é a novidade. Então, atualizando para você, que você sempre está atento, a gente tentou fazer, e fomos caso a caso na última live dos lesionados, mas a gente tem que atualizar porque tem 3 novos casos. O Pablo Maia está liberado, foi mais susto mesmo, como André Plihal trouxe e outros companheiros na noite. Então, o Pablo Maia tem condição de jogo, o Wellington volta, mas o Caleri ainda não, com dores nas costas. Esse preocupa por o jogo, não é uma lesão, mas é uma pancada para alguém que joga de costas para o gol, tomando encontrão toda hora, é muito limitador. Deu para perceber no segundo tempo do jogo contra o Tigre, depois do incômodo. Então ele está sendo trabalhado para o jogo com o Palmeiras, contra o Fluminense ele está fora. Então, hoje estão lá, além dos 2 que eu considero casos graves mesmo, não digo nem fatalidades, mas situações de ligamento cruzado, Ferrarese e Galopo, além deles, o Thales, que já está treinando normal, mas ainda não será relacionado, o Moreira, que já está treinando normal, mas ainda não será relacionado, o Michel Araújo, que está entrando na terceira das 4 semanas, pelo menos, da lesão muscular na panturrilha, e os 2 casos que são aqueles que o departamento médico não consegue, e os jogadores não conseguem ter uma compreensão da alta médica para a alta do campo, que é o Igor Vinícius e o Erisson, né? Então, estou contando aqui, ainda está na casa dos 10 desfalques, né? O São Paulo, além daqueles que eu disse das possibilidades de reforço no jogo contra o Fluminense, a contrapartida, o Nestor, que estava suspenso, estará na delegação contra o Fluminense. Mas se você for espremer, tinha mais jogador disponível na semana passada do que nessa semana, mesmo com a volta do Wellington, nessa equação maluca. Vamos de notícia agora falando sobre Rodrigo Salazar, notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal. Ele é um jogador muito jovem, é um jogador que já é uma realidade dentro da seleção uruguaia, que agora é comandada por Marcelo Bielsa. Aliás, o argentino que já estreou pela seleção uruguaia na última data FIFA com 2 vitórias, fez uma convocatória apenas com jogadores assim muito jovens, né? Então assim, esses jogadores experientes
experientes, tipo Luizito Soares, Cavani, ficaram fora da lista, né? Então há um processo de renovação para a próxima Copa do Mundo. Salazar faz parte dessa lista de jogadores. É um jogador que está sendo muito bem observado e ele hoje atua no futebol alemão, no Schalke 04, que caiu para a segunda divisão. Na última temporada, o Rodrigo Salazar ele fez boas partidas, fez gols, mas também acabou sofrendo com algumas lesões que o atrapalharam durante essa temporada, né? Essa última temporada, lembrando que o calendário na Europa seria 22, a temporada que começa em 22 e termina em 23. Então, nessa última temporada, o time dele acabou indo para a segunda divisão, o que é um forte indicativo que ele não vai continuar no clube na próxima temporada. É um jogador que está para ser negociado. Não à toa, Vasco, Internacional já fizeram contato para tentar saber, enfim, informações do jogador. E agora entra o São Paulo na história, né? O São Paulo prepara uma oferta para tentar abrir ali uma negociação para contratar o jogador. Se tratando de São Paulo, a gente está falando de um clube que tem vários problemas financeiros, né? Então o São Paulo adota muita cautela internamente em relação a esse nome. É um nome que agrada o técnico Dorival Júnior, mas o São Paulo é muito cauteloso. A ideia do São Paulo é fazer sim uma oferta para comprar o jogador, mas fazendo um parcelamento significativo ali, algo que possa caber no bolso do São Paulo e que seja bom para o jogador, né? E que tenha assim algo, um ok do próprio Schalke 04, né? Lembrando que o Schalke gostaria de vender o jogador, né? Gostaria de fazer negócio com o jogador e não por empréstimo, né? Independentemente do modelo de negócio, que é fazer um negócio de compra definitiva, não empréstimo. Então o São Paulo sabe que vai ter que fazer uma oferta para comprar o jogador. E aí é que entra essa história aí toda nesse momento, que são conversas que estão muito iniciais ainda, mas existe a possibilidade aí do São Paulo tentar avançar para contratar esse jogador, que eu repito, atende às expectativas do técnico Dorival Júnior, né, a comissão técnica, que entende que com 2 jogadores ali, um meio-campista, um jogador de lado de campo, o São Paulo ficaria mais forte, né? O São Paulo tem um bom elenco. Na análise da comissão técnica, o São Paulo tem um bom elenco. Faltam alguns jogadores mais decisivos, né? Então o Rodrigo Salazar seria um jogador decisivo, que chegaria com status já de titular no São Paulo, um jogador que é de seleção uruguaia, um jogador que já tem um convívio na Europa e um jogador muito jovem com intensidade e fisicamente muito bem. É um jogador. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e explicar para vocês que o São Paulo, o tricolor, está animado em relação à contratação do Eric, jogador de 25 anos de idade, atacante de lado de campo, o driblador, o velocista que o São Paulo há bastante tempo procura. Nome indicado pelo Dorival Júnior, eles trabalharam juntos no Ceará na temporada passada. Nesse ano, o Eric vive fase ainda melhor na comparação com o ano passado, assumiu o papel de protagonista. E ele tem contrato com o Ceará somente até dezembro. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa do São Paulo me contou que as conversas entre São Paulo e Eric para assinatura de um pré-contrato a partir de sábado estão avançadas. Ele ganha 140 mil por mês no Ceará. O São Paulo ofereceu mais do que o dobro. Além de luvas, a proposta foi bem avaliada. O Eric demonstrou a intenção de se mudar para um clube de caráter nacional, que briga por títulos como o São Paulo, e a expectativa é de que a partir de sábado esse pré-contrato possa ser assinado. Ele chegaria somente para 2024, a menos que o São Paulo, depois desse pré-contrato assinado, consiga convencer o Ceará a liberá-lo mediante compensação financeira. É óbvio que não vai ser uma compensação muito alta, até porque o jogador já vai estar vinculado para o São Paulo a partir de 2024. Para completar sobre o tricolor, que enfrenta o Fluminense no final de semana, mais de 33 mil ingressos vendidos, expectativa de mais uma vez Morumbi recebendo o grande público. Você curtiu o vídeo? Então, pessoal, cara, eu já tô falando, teve mais de 2 anos de canal, então mais de 2 anos ainda sai zica. Cara, é impressionante, no mês mais importante, o cara faz um treinamento na quarta-feira e tem uma lesão ligamentar no tornozelo. Estamos falando de Everaldo. Meu, um mês é para um clube sério. O São Paulo, o cara vai demorar 2, 3 meses, esquece, perdeu. Sem expectativas para ele retornar tão cedo, a verdade é essa. É notícia ruim atrás de notícia ruim, impressionante. São Paulo vai para o confronto com o Fluminense e encara Everaldo. A gente falava que os principais jogadores de São Paulo nesse ano seriam Pablo Maia, Calera, Everaldo e Arboleda. Porra, tu já perdeu metade deles. Entendeu? Então assim, mas tem a volta do Wellington. O Wellington vai compor ali o banco. Quem vai jogar vai ser o Patrick, porque o Caio Paulista vai jogar porque tem a questão de ser jogador do Fluminense, tal e tal. Então assim, cara, é muito desfalque para o jogo de sábado, é muito desfalque para o jogo de quarta-feira. E sabe, são situações que são lesões que acontecem no treino, você não fica sabendo.
É uma confusão só o São Paulo, cara. Realmente era um momento que a gente tá com esperanças, expectativas e assim, cada dia diminui, né? Nem a gente vence na Sul-Americana por 2-0 e Pablo Maia e Caleri saem machucados. Então você já sai com aquele sentimento xoxo. E agora, durante a semana, a equipe se preparando para o jogo do Fluminense, focado para o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, simplesmente esperar ter uma lesão no tornozelo. E agora? Aí você tem como opção Alan Franco, que, meu Deus, e o Diego Costa, que tá sem confiança nenhuma, né? Entendeu? Desde que da lesão no ano passado, da final sul-americana, não é o mesmo Diego Costa. E aí você tem o Belém, tem o Ferrarese que também ainda tem alguns meses de lesão, na verdade está terminando o contrato dele agora, o São Paulo está tentando renovar com o jogador. Então assim, é complicado. Torcer pro São Paulo é um ato de fé e os 33 mil que já compraram o ingresso Fluminense só bato palmas. Porque é inacreditável, cara. E é desanimador, porque é o que a gente fala e é o sentimento do tirano é o mesmo que o meu nesse aspecto, porque o DM de São Paulo não recupera ninguém. A gente brinca, se os caras tiverem um resfriado, vai demorar 6 meses, cara, pra se recuperar. Então, assim, é tenso. É complicado, sentimento aí agora para a continuação de brasileira chegar nos 45 pontos, porque o São Paulo tem uma penca de jogadores, mas ao mesmo tempo não tem, porque 10 ou mais estão sempre machucados, que é ridículo, é uma situação ridícula. E contra o Palmeiras é só um milagre, gente. Com todo respeito, eu vou torcer, mas, você tem o seu principal atacante machucado, seu principal zagueiro na temporada machucado, seu principal volante, o cara quase quebrou a perna do cara no jogo da Sul-Americana. Então, sabe, nos times você não vê essa penca de jogadores machucados, com todo respeito. Entendeu? Claro que tem situações que são de azar, mas tem outras situações que, cara, cadê o Igor Vinícius? Cadê o Erisson, por exemplo? Cadê? Sabe? Então, assim, é mais um vídeo de desabafo, né? E só pra fechar falando um pouco de mercado, de coisa boa em tese também, porque no São Paulo tudo é uma novela. São Paulo tem interesse no meio que se chama Zalazar, uruguaio, jovem, e assim, já André Hernan já sabe de tudo, sabe? Do São Paulo, assim, é uma beleza, né? Com relação ao Dêmio, ninguém sabe nada, né? Agora, com relação à contratação, antes que o São Paulo contratava o Sapatinho, agora Hernan, Nicola e os jornalistas que cobrem o São Paulo, assim, descobrem no mesmo dia, porque é incrível, cara. E aí, normalmente, quando o São Paulo tem um jogador, aparecem os concorrentes, que normalmente tem situação financeira melhor que o São Paulo, simples assim. São Paulo, que já foi um clube que fazia tudo rápido, deixava, negociava bem, agora cheio de X9, né? Com todo respeito. O que vaza de informação do São Paulo é brincadeira. Só não vaza do DM, né? Incrível, porque aí parece uma caixa preta. Agora, do resto, toda hora tem informação de bastidores de São Paulo. É impressionante, entendeu? Então, assim, é isso, né? O Eric é o que parece vai assinar um pré-contrato com o São Paulo, mas quer continuar no Ceará, quer terminar seu contrato até o final do ano, então só viria para o início do ano que vem. O Zalazar vai ser toda uma questão aqui, assim, Carnê Casas Bahia, engenharia econômica, se nenhum também concorrente no Brasil tiver interesse pelo jogador. Então, assim, como eu sempre digo, prepare-se para uma nova novela, né? Foi a novela Marinho, foi a novela Savarino, ambos não deram certo. E agora, pelo jeito, pode vir a começar aí a novela Salazar. E, na verdade, toda a negociação do São Paulo é uma novela, né? Normalmente é uma novela com um final infeliz, né? Porque nunca dá certo, ou raramente dá certo. Mas vamos aguardar novidades sobre o assunto e acompanhar aí, né? Que São Paulo vai pisar a campo no sábado contra o Fluminense. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.